Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, os irmãos que estiverem pelo YouTube, peço que se inscrevam no canal, que deixem o seu like, porque isso vai dar importância para o vídeo dentro do YouTube, então a gente vai estar pregando para outras pessoas aqui dentro da plataforma. O irmão que estiver pelo aplicativo, após o vídeo também, peço, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é pelo mesmo motivo, a gente vai fortalecer a mensagem dentro do YouTube. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, algum pedido de oração, você pode deixar ou nos comentários do YouTube ou pelo aplicativo no ícone de interrogação abaixo do vídeo. Pedido de oração no aplicativo você não faz nesse ícone de interrogação, pois tem uma parte específica para isso dentro do aplicativo. Lá na tela inicial, as mãozinhas juntas, pedidos de oração, pode fazer o pedido por lá. E eu estou sempre olhando e orando por todos os pedidos que chegam a nós. Também gostaria de comunicar aos irmãos, agora eu mudei meu Instagram, vou começar a postar as coisas mais voltadas para Deus. Estava postando algumas coisas mais pessoais, então vou estar postando lá um pouco da minha vida pessoal, um pouco da comunhão diária que eu tenho. Vou postar quando sair vídeo novo aqui no canal, enfim, umas coisas legais que eu estou pensando para a plataforma do Instagram. Então, o irmão que tiver interesse, se inscreve, segue lá no Instagram. Só ir lá no Instagram, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo também. E o irmão que não conhece o aplicativo também, na descrição do vídeo tem um link para baixar o aplicativo. No aplicativo você vai encontrar Bíblia, lição, inário, meditação, vai encontrar sermão, vai encontrar os pedidos de oração. Então tem bastante coisa para ajudar e fortalecer a nossa comunhão diária. Bom, os pedidos de oração de hoje. A irmã Marta Santos pediu oração pelo filho Joséilson. A irmã Domingas, ela pediu oração, um pedido especial diferente, eu não tinha visto até então desses 2 meses que a gente tem os pedidos de oração no aplicativo, aqui pelo canal, que é que ela tem o desejo de ser mãe, e eu falei para ela, estarei orando por ela. E o ser mãe, ser pai é um desejo de Deus. Lá em Gênesis, uma das primeiras ordens de Deus, crescer e multiplicai-os. Então, esse é o desejo de Deus. Tenho certeza que Deus vai estar abençoando a vida da irmã Domingas. Então, possamos estar orando para ela em prol desse objetivo. A irmã Edilene pediu para oração pelos pais e os irmãos, porque os pais, está no plural. Os pais e irmãos, para eles voltarem para a igreja, eles saíram, se afastaram. Então, possamos estar orando pela família da irmã Edilene. A irmã Regiane também pediu pela família, pelo pai Renê, o irmão Renan e as irmãs Paloma e Reniele para voltarem para a igreja, já foram da igreja e se afastaram, e pelas irmãs Tabata e Stephanie para aceitarem a Jesus, que ainda não aceitaram. Então possamos estar orando por esses pedidos. Peço aos irmãos que continuem orando pelo aplicativo, que nenhuma tipo de censura venha tirá-lo do ar novamente. E pedir aos irmãos também que estejam orando por mim. Estou bastante cansado por causa das questões de trabalho, que Deus possa me dar um conforto, me dar um descanso, para que eu tenha forças para continuar trabalhando e também estar trazendo conteúdo aqui para vocês. Bom, e hoje a gente vai responder a pergunta de uma irmã que ela fez com relação ao casamento. Como orar quando surgir a infidelidade no casamento? Interessante a pergunta, mas antes de chegarmos na oração, eu gostaria de olhar para 2 pontos antes. Como que deve ser a minha e a sua atitude com relação a quando esse tipo de situação acontecer e qual a orientação que Jesus nos deixou. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Neemias, capítulo 9, verso 33. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, mas tu fielmente procedes, e nós perversamente. Então aqui uma coisa que eu sempre falo, temos que olhar para Cristo, buscar agir como Cristo. Então aqui o Neemias escrevendo: Deus sempre age fielmente, Deus nunca muda o comportamento, Deus é sempre íntegro. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, buscamos fazer sempre a vontade de Deus, buscar a proximidade de Deus, buscando não errar, devemos fazer a mesma coisa. E não como o mundo diz, dar na mesma moeda, retribuir. Então, se acontece alguma coisa ruim para mim ou para você, nós não devemos devolver na mesma moeda, não devemos fazer a mesma coisa, ao contrário, né?
Se a pessoa me traiu, eu não devo trair a pessoa também. Então, mantenha integridade. E Provérbios 11, verso 3. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Então, devemos ser guiados pela nossa integridade, devemos manter a consciência limpa, não devemos devolver da mesma moeda. E qual que era a intenção de Jesus com relação ao casamento? Vamos lá, Mateus capítulo 19. Deixa eu já marcar aqui Oséias, que a gente vai voltar para ele lá na frente. Mateus 19, do verso 4 ao verso 9. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. A gente aqui só até o verso 6. A gente vai continuar daqui a pouco. Vou explicar um pouquinho, depois a gente continua. Então aqui a orientação de Deus é clara. O homem, quando se casar, sair da casa do pai, sair da casa da mãe, a mulher o mesmo, se unir e se tornar uma só carne. Hoje, devido a, não sei se não diria a modernidade, mas as dificuldades da vida de hoje, muitas vezes o casal se casa e continua morando com os pais de um dos dois, ou enfim, não moram sozinhos, não criam essa separação, não desvinculam da família que eles estavam vinculados com o pai e com a mãe. E isso daqui é extremamente importante para que haja autonomia para o casal, para que eles se conheçam de verdade como casal, tenham a intimidade deles. E muitos problemas que nós vemos com relação a casamento se dá por causa desse problema. Quando eu fiz o curso de noivos, tinha alguns casos, alguns deles eram que ou estavam se casando muito cedo, sem se conhecer, pressa, enfim, 2, 3 meses de relacionamento, já queriam se casar, e muitas vezes esses relacionamentos eles não iriam sair da casa dos pais, iriam ficar na casa dos pais. Tinha alguns que já tinham mais tempo de relacionamento, mas continuariam morando com os pais, e a orientação do pastor Mário Jorge, que deu o nosso curso, meu e da minha esposa, foi que se eles pudessem esperar um pouco mais até que eles pudessem sair da casa dos pais, seria melhor, nem que fosse para morar de aluguel. Então, isso é importante, né? Que tenham um relacionamento como uma só carne. Tem que andar juntos. A gente já fez uma reflexão, ou 2 reflexões sobre casamentos, e nós vimos que o grande problema do pecado ter entrado no mundo foi justamente quando Adão e Eva se separaram, mesmo que por um descuido. Essa separação de Adão e Eva que gerou uma tentação maior do que seria necessário e causou a queda da raça humana. Então, uma só carne, andar juntos. Vamos lá, verso 7 e verso 8 agora, né? Até o verso 9. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Ou seja, eles estão perguntando, questionando a Jesus aqui, por que Moisés permitiu o divórcio. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza de coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E aqui, entre parênteses, que foi comentários de quem escreve, do copista que estava copiando, traduzindo lá no princípio, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então aqui é importante, né, que se não for pelos motivos de traição, de infidelidade, a gente conseguiria colocar coisas mais hoje, né, devido à nossa cultura, que é a agressão, que é tortura,
não só física, mas psicológica também, esse tipo de coisa, também seria um motivo em que Deus permitiria a separação. Então a orientação de Jesus aqui é clara que ele permite a separação em caso de adultério, de caso de relações ilícitas, enfim. Mas e agora a pergunta principal, como devemos orar? Que foi a pergunta da irmã. E aí nós vamos ver 3 textos. Vamos voltar lá em Oséias, que eu falei para quem passou por Oséias marcar, que eu passei aqui e já lembrei. Oséias capítulo 14, verso 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus, aqui o caso de Oséias, um exemplo bem superficial sobre a vida do profeta Oséias. Oséias se casou com uma prostituta, uma mulher que trairia ele para representar o relacionamento entre Deus e o povo, que o povo vivia traindo a Deus. E aqui Deus falando que ele faria com o povo, o que o profeta Oséias deveria orar para que acontecesse com a mulher dele. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então devemos orar para que Deus cure essa infidelidade no coração daquele que traiu, para que ele não venha mais a cometer isso, e devemos nós mesmos amar a pessoa da mesma maneira. E aí, um ponto, né? Mas eu optei pelo divórcio, porque me foi permitido por causa disso. A gente já vai chegar lá, mas o objetivo principal de Deus é como ele age, aqui é como Deus age. Deus cura a infidelidade. Nós, pecadores, Deus vem e vai nos curar, vai retirar o pecado de nós, Ele nos ama da forma que somos, e a ideia dele é que retirar o pecado de nós, nos curar, tirar a infidelidade. Então, vendo que Deus age dessa maneira, nós devemos orar buscando a isso, e devemos buscar nós a isso também. Apartar a ira, apartar a tristeza, a angústia, tudo de ruim que traz isso. Eu ia ler o texto de Marcos, mas eu vou pular para o de Miqueias antes. Eu vou ler aqui porque eu vou ler a nova versão internacional do texto. Miqueias 7, verso 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todo o nosso pecado nas profundezas do mar. Então aqui a orientação de Deus é clara. A forma como Deus age é clara. Ele pisa nos nossos pecados e os lança no fundo do mar, onde ninguém mais pode pegar, ninguém mais pode lembrar, ninguém mais pode buscar aquilo lá. Então, da mesma forma como Deus perdoa, nós devemos perdoar a pessoa. Então devemos orar para que o perdão nasça em nós, porque nós, pecadores, não perdoamos por livre e espontânea vontade, porque queremos, mas porque permitimos que o Espírito de Deus trabalhe em nós e que nós demos o perdão. Devemos orar então para que o Espírito Santo trabalhe, para que perdoemos a infidelidade da pessoa amada, ou da pessoa já que rompeu esse amor, não tem mais aquele amor, aquele primeiro amor como a igreja de Éfeso. Independente se vai haver separação ou não, o perdão é um dever do cristão. Então aqui nós devemos perdoar, por mais que não continue o relacionamento, não continue o casamento, porque a palavra de Deus assim nos permite romper o relacionamento com relação à infidelidade. Nós devemos perdoar a pessoa e não lembrar disso. Vamos lá, o último texto, Marcos, capítulo 11. Marcos 11, verso 25 e 26. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui novamente reforçando o perdão de Deus, devemos orar para
perdoar aquela pessoa, devemos perdoar aquela pessoa, porque da mesma forma como nós perdoamos, nós queremos perdoar, queremos que o Espírito Santo trabalhe em nós para perdoar, Deus irá perdoar os nossos pecados também, porque também nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas fraquezas, e isso é uma ofensa a Deus, isso é uma infidelidade com Deus. Então eu devo orar para que, vamos lá, novamente, recapitulando as duas orações, né, a segunda eu trouxe 2 versos. A primeira, que a pessoa infiel, que ela deixe essa infidelidade, que ela se converta, que ela realmente volte a amar. E a segunda, devemos orar para que nós perdoemos de fato, genuinamente, aquela pessoa, para que Deus não também perdoe os nossos pecados, mas por amor, porque independente das pessoas, devemos amar a todos. Então, devemos perdoar por amor e devemos aquele perdão genuíno, aquele que não lembra, aquele que não volta a remoer o passado, o perdão de Deus, aquele que lança as profundezas do mar e que nunca mais volta. Até porque se a infidelidade não levou à separação do casal, se eles continuam juntos, eles chegaram a um acordo, vão continuar, vão trabalhar para que sejam fiéis um ao outro, para que não se separem mais, para que não aconteça essa desunião, deve haver essa oração genuína, para que não passou um mês, passou um ano, passou 2 anos, volte aquela lembrança, mas você me traiu, porque esse não é o perdão de Deus. O perdão de Deus é aquele que pisa, joga no fundo do mar e nunca mais volta. Espero ter respondido a pergunta da irmã. Desculpa, irmãos, no meio da oração acabou o espaço do celular. Vou convidar os irmãos novamente. Novamente não, porque eu vou cortar a parte que eu iniciei a oração, mas vou convidar os irmãos que puderem fechar os olhos para orarmos com Deus, para finalizarmos essa reflexão, esse estudo de hoje. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra, estudar, podemos aprender um pouco mais da Tua vontade, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a perdoar, possamos, Senhor, buscar sempre a Tua vontade, que o Senhor trabalhe em nossos corações para que possamos perdoar verdadeiramente, Senhor, e que o Senhor trabalhe nos corações daqueles a quem amamos, aqueles à nossa volta, Senhor, que o Senhor cure a infidelidade deles, Senhor. O pecado está em todos nós, o pecado nos faz e nos leva ao erro, Senhor amado. Que o Senhor possa nos ajudar e ajudar aqueles a quem amamos a superar essas falhas, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, protegendo as nossas famílias, que o Senhor nos conduza, Senhor, a fazer sempre a Tua vontade, para que naquele grande dia, quando Jesus voltar, possamos subir ao encontro do Senhor Jesus, nosso Salvador e Redentor. Possamos, Senhor, desfrutar com as nossas famílias as alegrias das mansões celestiais, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.